Bora falar hoje sobre um assunto que pra mim é maravilhoso de fazer, que são os trabalhos de divórcio energético. Por que, Diandra, você gosta de ver o povo separando? Não, eu gosto de ver o povo separando, mas se dando bem depois de separar, né? E tem chegado uma demanda muito grande por esse tipo de trabalho. E não seria diferente, né? A gente está no ano 9, é um ano de finalização, de encerramento de ciclo. Quem tem que separar, vai separar. Aquilo que precisa ser remexido, vai ser remexido até o final do ano, né? E até estava abrindo aqui no computador uma palestra que eu já fiz sobre o assunto. Em outro momento eu vou me basear nela para criar aqui uma linha de raciocínio para a gente. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente se une, né, com as pessoas por laços, por afinidade energética. A gente se une a coisas e pessoas, não só a pessoas, né? Então, eu me relaciono com o meu carro, com a minha casa, eu me relaciono com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com alguém do meu trabalho. E esses laços, eles vão virando uma grande teia entre todos nós. Só que esses laços, eles podem ser positivos e negativos. Eles carregam polaridades positivas e negativas. Quando existe muita carga negativa, eu vou para minha vida com um peso a mais, que não é meu. E a gente se atrai, se une por afinidade, né? E toda relação gera esse vínculo energético. Mesmo que a ligação física não exista mais, tá? E às vezes a ligação física foi um único dia. Aquele cara que você topou lá, fez um negocinho e foi embora. Ou seja, a gente atrai exatamente aquilo que a gente vibra. Então, se eu ainda carrego a energia de alguém junto comigo, talvez eu vou começar a atrair pessoas muito parecidas com essa pessoa a qual eu não tô mais perto. Então, quando a gente fala sobre vínculos, é o seguinte, quando uma relação ela termina de uma forma adequada, tranquila, com conversa, foi bom para os dois, maravilha. Nossa, esses laços, eles vão se dissolver muito mais rápido. Mas quando isso acaba em treta, é que o problema acontece. Quando o conflito é muito grande, tem muito ciúme, muita briga, às vezes um não quer separar, né? Quando a gente trata de relacionamento afetivo. Aí que mora o problema, porque eu falo assim, gente, o amor, ele não une tanto quanto a raiva. Ele não gera tanto vínculo quanto a raiva. E o distanciamento não resolve, né? Então, vínculos quando eles são fracos, por exemplo, vou dar um exemplo, vínculo com carro, um vínculo com alguém do seu trabalho, amizades ali que não duraram muito tempo, esses vínculos eles se dissolvem com muita facilidade. Mas vínculos fortes que geraram sentimento de pertencimento na gente, então relacionamentos afetivos, trocas sexuais momentâneas, pais e mães, né, familiares, eles demoram muito tempo para se dissolver. E é aí que gera o grande problema, porque você fica indo para sua vida com uma carga que não é sua. Então, na visão sistêmica, sempre que a gente está mal resolvido com alguém, a gente fica emaranhado da energia dessa pessoa. E a gente não se desliga de uma forma adequada dela, né? Para isso acontecer, né, olhando pela visão sistêmica ainda, não falando necessariamente sobre o fator energético, eu preciso dar um lugar para essa pessoa, incluir essa pessoa no meu coração. Então, cara, se eu me relacionei com alguém, teve coisa boa, eu tenho que entender, olha, você me ensinou muita coisa, você me mostrou questões minhas que eu precisava olhar, tivemos muitas coisas em comum, coisas boas. Dou um lugar para você no meu coração, ao invés de ficar olhando pro ex-parceiro e só descer na ripa, né? Então, honra esse vínculo que existiu, dá lugar para esse vínculo no seu coração, reconhece e solta. Solta. Porque se você fizer um divórcio energético e ainda continuar com raivinha, os laços voltam todos, né? Então, divórcio energético é isso. É desligar os laços sutis, energéticos que existem entre pessoas e coisas. O laço sistêmico nunca se rompe, tá, gente? Por isso que eu falei, dê lugar às pessoas. Porque o laço sistêmico, ele não se rompe. Por que fazer um divórcio energético? Isso vai trabalhar a sua prosperidade financeira, a sua prosperidade relacional. Porque às vezes, principalmente quando existe dinâmica de dependência financeira, por exemplo,
A pessoa separa e aí ela vai para a vida dela, não consegue se desenvolver profissionalmente, financeiramente, porque existia uma dependência não só financeira, né? Porque atrás do financeiro vem uma dependência emocional. Outro ponto, conseguir criar novos vínculos, conseguir se entregar de novo para uma nova relação. Isso é muito importante. Tem pessoas que ficam inseguras depois que terminam um relacionamento. Falam, não, quero mexer de novo, não, quero ficar na minha, porque só tô atraindo porcaria. Então tem medo de se vincular de novo. Repetição de padrão é outro ponto. Quando a gente desliga energeticamente essa relação, você para de repetir padrões que foram doentios na relação anterior. E energia sexual. Dar uma atenção muito especial a ela, porque ela demora anos para se dissolver. E quando a gente fala sobre isso, é importante até fazer uma limpeza, no caso das mulheres, uma limpeza uterina, né? Eu, como mulher, eu bato muito nessa tecla, porque o nosso útero, energeticamente, ele carrega muitas informações energéticas de dores, de traumas, de abusos, não só nossos, mas da nossa ancestralidade, do feminino que trouxe a vida pra gente. Então, além de concentrar aquilo que é nosso, a gente ainda carrega coisas que nem são nossas, mas que vieram no pacote pra gente do nosso sistema, né? Por isso hoje a gente tem tanta endometriose, ovário policístico, miomas, porque é muita energia concentrada nesse órgão. Antigamente as mulheres não tinham né, em geral, a grande maioria, não tinha esse hábito de se relacionar tanto sexualmente com outros homens, com vários homens. E hoje isso é comum. É um final de semana o outro, e nada tem sido feito para dissolver essa energia. E também não adianta, né? Vou lá, faço o escambau final de semana, vem e faço a limpeza uterina. Faço de novo, vem e faço a limpeza uterina. Ameniza, mas não resolve, tá? Desligar os laços é suficiente? Vai estar tudo resolvido? Não, quem me dera. Uma coisa é desligar os laços energéticos negativos, a outra é permanecer assim. Eu vou repetir mais uma vez, porque é a maior causa dos divórcios energéticos darem errado. Solta a raiva, solta o controle, solta a pessoa pro mundo. Porque se você faz um divórcio energético e continua ligado, nem que seja na raiva, na busca por notícias dessa pessoa, vai ligar de novo. A raiva, o ressentimento liga muito mais do que o amor. Então, fez um divórcio? Solta, libera essa pessoa para a vida e vai você também para a sua. Com quem a gente pode fazer? A gente pode fazer com pai, com mãe, com qualquer pessoa. Lembrando que a gente sempre vai desligar aquilo que foi negativo. A gente pode fazer com coisas, às vezes, por exemplo, acontece da pessoa tá muito apegada, tá vendendo uma casa, mas tá muito apegada à casa, né, àquela matéria. A gente faz o desligamento energético, faz o divórcio, porque aí a casa é vendida com mais facilidade. Porque, lembra, a gente só vai desligar aquilo que é negativo. O que é positivo não faz sentido a nível de desenvolvimento, de evolução do ser humano. Quando fazer um divórcio energético? Se sentir mágoa ou ressentimento, se os pensamentos em relação à pessoa te atormentarem, às vezes a pessoa começa a ligar, começa a encher o saco, dificuldade de se abrir para uma nova relação, seja profissional ou amorosa, sensação de dívida ou culpa em relação à pessoa, ou às vezes você achar que a outra pessoa está em dívida com você. Estagnação, contratos feitos, né? Nossa, vou ficar com você pro resto da vida. Vai mesmo, energeticamente vai. Quando começa a ter muitos sonhos. Então, esses são os motivos pelos quais a gente normalmente pensa num divórcio energético. Minha indicação, faça sempre, com qualquer relação que você tenha. É maravilhoso. E não é cortar com violência. É cortar com respeito, com amor, com liberdade para o outro, né? Eu incluo essa pessoa no meu sistema, no meu coração, dou lugar para ela e libero. E assim a gente se desenvolve. O único porquê de fazer isso é se desenvolver, é continuar caminhando em direção à vida. É só isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.